Boa noite. Quero te agradecer o espaço. Eu não sei se você sabe, mas é a primeira vez que eu tô dando uma entrevista assim, de cara aberta, porque eu entendi que chegou o tempo, né? Claro. Nós esperamos 13, 14 meses, né? Decidimos não usar as mídias, não usar, né? Mesmo eu sendo jornalista e entendendo e compreendendo o poder que a mídia tem, entendendo o poder que nós, enquanto comunicadores, temos, eu não quis usar esses meios esperando que a justiça fosse feita. E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E meus amigos, o vídeo de hoje vai aparecer toda a verdade detalhada pela mãe da criança, que foi pelo Marcos Grubert. Inclusive, ela dá detalhes da reação da mãe do Marcos quando recebeu a notícia, da reação do tal pastor Irineu quando recebeu a notícia, e detalhes sobre o contexto da igreja a qual eles foram conduzidos para expor o assunto. É um vídeo assim que, cara, prepare o estômago se você tiver condições de assistir até o final, porque é pesado. É de deixar você indignado e vai clarear muita coisa com relação àquilo que nós sempre estamos falando aqui nesse canal, a respeito dos bastidores desse contexto evangélico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que é membro fiel de alguma igreja, quando se tratar de crime, não tem que levar a gabinete pastoral, meus amigos. É direto à justiça, a uma delegacia. Igreja nenhuma, líder religioso nenhum vai resolver problema de crimes cometidos dentro do contexto evangélico. E esse caso, o erro fatal, o erro maior que aconteceu foi quererem resolver um crime num gabinete pastoral, eclesiástico. Isso não existe. Eu vou deixar o depoimento da mãe da criança, onde ela deu uma entrevista pela primeira vez ao canal Na Lata, de Fontinelli. Que, inclusive, a cantora já sabia quando essa mãe foi conversar com ela. E pasmem, você sabe como que a menina, a criança de 5 anos, começou a história, abordou a mãe? Olha que coisa nojenta. Preparem o estômago de vocês. Boa noite. Quero te agradecer o espaço. Eu não sei se você sabe, mas é a primeira vez que eu tô dando uma entrevista assim, de cara aberta, porque eu entendi que chegou o tempo, né? Claro. Nós esperamos 13, 14 meses, né? Decidimos não usar as mídias, não usar, né? Mesmo eu sendo jornalista e entendendo e compreendendo o poder que a mídia tem, entendendo o poder que nós, enquanto comunicadores, temos, eu não quis usar esses meios esperando que a justiça fosse feita. Então, vamos lá. É importante a gente entender qual é o contexto dessa história. Eu já trabalhava com ela há quase 4 anos, como assessora de comunicação, de imprensa, assessora pessoal, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Nesse meio tempo também, através desse trabalho que eu desenvolvi com ela, eu pude representar outros cantores aqui nos Estados Unidos também. Então, eu trabalhei com Eichela, com Soraya Moraes, Lucas Augustin, vários nomes da música gospel. Então, eu desenvolvi um círculo de relacionamento nesse meio muito forte. Quando Heloísa começa, então, a expor muitas situações em relação ao casamento dela, coisas da intimidade dela por nós sermos amigos e que eu nunca trouxe nem vou trazer a público porque não faz sentido e não está relacionado ao caso. Mas a gente acabou né, ficando muito próximas. E um dia ela disse para mim, olha, a Anne está muito sozinha, né? A minha filha está muito sozinha. Eu queria muito que você permitisse que a Lívia viesse dormir para elas poderem brincar coisas de meninas, porque o outro menino dela, né, era mais velho e tal. E eu acabei permitindo, confiando, né, por ela ser muito cuidadosa. Todas as vezes que as crianças nos acompanhavam em agendas de igreja, ela sempre muito cuidadosa. Me pedia para ir várias vezes na salinha olhar as crianças, sempre deixar a porta aberta. Então eu achei que não tivesse problema. Bom, o fato é que no dia seguinte, quando eu fui buscar a minha filha, estavam marcados para nós trocarmos as crianças na igreja, já que nós congregávamos nós duas na igreja aqui na Alcance Orlando. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo, eu não vou no culto,
venha buscar mais tarde, então. Eu falei, então eu vou meio-dia. Quando foi meio-dia, eu fui surpreendida com uma nova mensagem dela pedindo para eu ir buscar mais tarde, porque a Lívia ia brincar com a filha dela, de um carrinho elétrico que elas têm, e que a Lívia é muito apaixonada. E ela me manda nesse momento, mais ou menos 1h30, eu fico até bem, um pouco forte para mim, ver que ela deixou a Lívia tão perto dele, mesmo sabendo que ele tinha abusado dela. Quando era mais ou menos 1h30 da tarde, ela me manda uma foto da Lívia nesse carrinho sendo empurrada por ele. Eu fui buscar a Lívia. Você já era preparando caso a menina viesse te falar alguma coisa. Exatamente. Bizarro. Quando a minha filha entra no carro, eu fiz aqueles questionamentos de uma mãe normal. Como é que foi, filha? Você dormiu com quem? Você dormiu aonde? Como foi? Foi quando ela olhou para mim e disse, mãe, ela estava sentadinha no banco de trás, eu estava no banco do passageiro com meu esposo, ela disse, aconteceu algo muito estranho. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Porque a Lívia, ela tem... Por a gente viver aqui num ambiente cristão e ter muito cuidado com tela, com TV, com tudo, a gente está acostumado com o vocabulário dos nossos filhos, né? Se você vai saber, Fontinelli, se sua tua filha aparecer falando uma coisa diferente, ela falou, opa, da onde veio isso, né? Claro. E ela fez o seguinte comentário, ela falou, mãe, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, o quê? Ela falou, o tio colocou a língua na minha boca. Eu falei, língua? Tipo, já? E aí, em seguida, ela falou, ele me lambeu. Isso, assim, tipo, deixou a gente constornado. O seu marido, ao ouvir isso? Ele ficou transtornado. Você vai ligar para ela agora, você vai, né? Você vai resolver isso. E aí, foi quando eu cheguei em casa, abordei ela mais profundamente, né? Do que ela estava dizendo. Ela estava com muito medo de falar. Ela chorava muito, dizia que o tio amava ela, que o tio jamais faria mal para ela, que o tio dizia que eu ia matá-lo se caso ela me contasse. Ela repetiu isso várias vezes. Teve até um momento que ela diz assim, a tia gritou com o tio, brigou com o tio, a tia também vai matar o tio se souber. Que depois eu fui entender, por um depoimento que eu acompanhei, que ela presenciou a discussão deles em casa. Olha... Sim. Mas como que ela descobriu isso? Será que a criança contou para ela? A Lívia, sua filha... Contou, vou te explicar agora. No dia seguinte, cedo, eu mandei uma mensagem para ela, sabendo de mais detalhes do que minha filha falou, que eu acho que eu nem preciso trazer aqui, porque é muito pesado e tá público nos registros aí da polícia, né? Muito sério as coisas que aconteceu naquele quarto, naquela noite. Ela então diz para mim assim, eu mando uma mensagem e falo, eu preciso encontrar com você agora. E ela, claro, com certeza vamos nos encontrar, preciso conversar com você. Aí nós nos encontramos no Starbucks, eu tô sentada, e quando eu vejo ela vindo, ela já vem muito nervosa, já vem bem... A gente que tem intimidade com alguém, a gente conhece pela transparência, pelo olhar, ela já vem tremendo, muito nervosa. Eu lembro que ela sentou do meu lado, pegou na minha mão, e eu disse, o que aconteceu? Ela falou, a Lívia te contou, né? Eu falei, contou tudo. Você não vai acreditar o que eu ouvi. Eu nunca vou... Eu falo assim que isso tudo que eu tô te falando, tá tudo no meu primeiro depoimento do dia seguinte. Exatamente dessa forma. Eu digo, ela diz assim para mim, o Marcos abusou da Lívia. Eu olhei assim, eu disse, como assim? Ela falou, como? Daí eu lembro que eu questionei ela, falei, como que você sabe disso? Porque eu pensei, né, como você sabe disso? E ela respondeu assim para mim, a Lívia me contou. E eu peguei ele numa situação suspeita. E aí eu disse assim, tá, mas você questionou ele? E ela disse assim, ele negou, mas eu confio 2 vezes mais na sua filha do que no Marcos. Nesse momento, ela liga então para uma amiga dela de Curitiba, chorando muito, gritando, pedindo a prisão dele. E nesse momento eu ligo para os meus pastores da época, pastor Paulo e pastora Juliana Subirá, que nos atenderam prontamente nesse momento. Eu disse, olha, a gente está precisando de ajuda, aconteceu isso, isso, isso. Eles falaram, não, venham para cá que a gente vai conversar com vocês. Não façam nada até chegarem aqui. Vocês entenderam a ideia, meus amigos? Crime não se leva a gabinete pastoral, porque eles vão tentar fazer exatamente o que fizeram aqui. Não fala para ninguém, não vai a lugar nenhum, antes vem aqui conversar com o seu pastor. E a partir dali o negócio é abafado de todas as formas possíveis, principalmente com uma lavagem cerebral,
Que você sai dali acreditando que está tudo resolvido e que não é tudo aquilo que diz ser. Cara, é o que mais acontece dentro do contexto. Crime não se resolve em gabinete pastoral. Antes de ir num gabinete pastoral, em suspeita de crime, vá a uma delegacia. É assim que tem que ser. Pelo contrário, você está dançando a música deles. Nesse momento, quando a gente levanta, e é muito importante que é a primeira vez que as pessoas vão saber disso, tá? Quando a gente levanta da cadeira, que ela me abraça, ela chora muito, eu tento... É mais eu ajudando ela, porque ela tava assim em choque, ela gritava, ela chorava, ela falava, você tem que chamar a polícia, você tem que afastar ele. Voltou atrás era atuação. Só de cara eu já preciso te dizer isso, né, Aline? Se voltou atrás... Então, você sabe que nem... Na verdade, a preocupação da cantora, meus amigos, era a grana. A estabilidade que ela estava vivendo financeiramente. Com aquilo ali na cabeça dela, tanto que ela perguntou para outra lá se tinha problema com HIV. Meus amigos, tá na cara que ela não estava preocupada com a mãe. Tanto que a mãe estava dando mais força para a cantora. Cara, é uma patifaria, velho. Pelo amor de Deus. Eu vi verdade. Eu não posso mentir pra você. Ah, para. Só que eu acho que ela tava muito na emoção, entendeu? Depois ela parou pra pensar. Nesse momento, olha o que acontece. Ela pega o telefone celular, nós estamos em pé no estacionamento e ela liga para o pai do Marcos, pastor Irineu Grubert, por uma ligação de vídeo. E quando ela liga para ele atende, ele está no carro ao lado da sua esposa e ela fala exatamente assim: Irineu, o Marcos já fez isso com 3 mulheres, mas com uma criança eu não vou perdoar. Ela falou, já fez isso. É muito importante deixar claro, ela não falou abusou, não, ela falou... mas estávamos falando de quê? Eu gosto de ser muito correta nas palavras. Mas, Aline, estávamos falando de quê? De abuso? Aí ela diz, aí ele fica assim, em choque. Ele não fala nada, ele não questiona, ele não rebate. E aí ela me mostra assim no telefone para ele, fala, ele abusou da filha da Aline. O pastor Irineu já era uma pessoa conhecida minha, uma pessoa que eu até ali o admirava. E ele olhou assim, nesse momento a mãe dele começa a chorar compulsivamente, batendo no painel do carro. Foi uma cena assim terrível. E então ele não troca uma palavra, ele pede para ela se acalmar. Você não vê nesse momento, em nenhum momento, alguém dizendo assim, isso não é verdade. Pesquisa direito, o Marcos jamais faria isso. Você vê uma reação de parece que já estava esperando por isso. Isso é uma reação tipo, de novo, né? É. Só que aí, quando nós chegamos na igreja, os pastores já estavam lá para nos receber. E aí a gente entra na sala e já imediatamente ela começa a contar o que havia acontecido. Ela começa a contar e eu lembro de uma reação do pastor Paulo. Ele estava sentado na nossa frente e quando ela contava, ele olha para ela e diz assim, Heloísa, alguém precisa parar o Marcos. E quando ele fala isso, como assim parar? Alguém só para alguma coisa que está em movimento. Isso me gerou uma estranheza muito grande. Isso também está no laudo. No meu primeiro depoimento no dia seguinte, tá no laudo tanto da polícia como no laudo do DCF. Eu falo essa frase que o pastor falou, porque naquele momento eu percebi que tinha alguma coisa que eu não estava sabendo. E nesse mesmo momento, enquanto nós estamos ali ligando para a Fundação Rope Justice, que ia dar todo o suporte para nós, que foi o caminho que ali em conjunto nós decidimos, eu questiono ela. Eu falo, você pode me falar quem são as 3 mulheres? Porque eu queria já aproveitar aquele momento. E é quando ela diz o nome de uma assessora, a antiga assessora que não é essa, que já contou e já está em andamento o processo no Brasil. Ela fala o nome de uma outra assessora e, estranhamente, ela diz assim, mas eu não posso te falar nada sobre isso porque nem ela sabe o que aconteceu. Isso, eu fiquei assim em choque. Eu falei, Heloísa, você tem que me contar tudo que você sabe agora. Não sabe o que aconteceu? Que ele dopou a mulher? Não, a gente ficou isso no ar, né? Até depois, numa conversa que eu tive com a pastora... O que me espanta é uma mulher, desculpa te cortar aí, mas o que me espanta é uma mulher, uma líder religiosa, que tem
milhares de seguidores e que ela congrega para essas pessoas, que ela dá a palavra, pessoas depositam suas vidas e confiança numa mulher que vive um relacionamento com um cara que abusa de outras mulheres e ela permite. Perdoa. Então, só que eu não sabia até aqui. Então, não, mas é assim, ó, perdoar, eu não sei se a palavra é perdoar, é consentir, porque se eu tô com um cara e descubro que ele abusou de uma mulher, comigo ele não fica nunca mais. E aí descobre-se que já foram 3 mulheres e agora uma criança. E ela é líder religiosa. Ela não pode, hipótese alguma. Ou ela abandona a carreira dela, ela vai ser uma mulher de um abusador e ponto, e que ela sabe e que ela acata. Mas agora ser uma líder religiosa, uma líder espiritual, uma mulher que ganha, inclusive, muito dinheiro para isso, tá errado? Tá errado. Nesse momento... É cúmplice. O nome disso é cumplicidade. Sim, mas eu não enxergava até esse momento assim. Eu lembro da pastora Juliana me instruir algumas vezes dizendo, não é hora de... Porque eu estava assessorando ela ainda ali, né? E aí, eu lembro assim que ela olhou para mim e disse, eu preciso que você faça um comunicado. Eu vou me separar dele, eu preciso que você me faça um comunicado amanhã, dizendo que eu me separei dele por traição. Assim, ninguém vai saber o que aconteceu. Porque naquele momento do desespero, eu dizia, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém saiba, não conte para ninguém que é minha filha. É um sentimento de vergonha, de humilhação. É terrível. Eu pedi, assim, eu lembro de eu falar, de eu chorar, de eu falar, pastores, me ajudem. Porque eu achei que aquele era o lugar certo, né? De que as pessoas não soubessem e que ele fosse preso. Bom, nós fizemos a denúncia, não saímos até o local, nós fizemos por telefone essa denúncia e ela fez uma denúncia contra o próprio esposo. Ela conta para a fundação tudo o que aconteceu aquela noite, a forma com que ele pegou, a forma como ela pegou ele de forma suspeita, a roupa que ele... Ela conta todos os detalhes ali e no final ainda, né, eu lembro dela falar assim, eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu estava junto com ela ali, eu não li o depoimento dela, porque isso tudo segue em segredo de justiça, e por mais que a Hope me represente, não tenho acesso a esse tipo de documento, mas eu estava ali, eu presenciei. Ela chorava muito e dizia, você precisa colocá-lo na cadeia, eu não quero ele perto dos meus filhos. Ela repetia isso muitas vezes. Foi quando, então, a gente saiu de lá, eu liguei para a Hotline, que é uma linha específica para isso, pedi que eu queria que a minha filha fosse examinada, porque ela tinha hematomas na boca, tinha a questão da camiseta, tinha, né? E eu fiquei preocupada também que ela, naquele desespero, eu falei, eu não quero que ela esqueça dos detalhes do que aconteceu, eu quero que ela seja escutada rapidamente e tal. E aí foi quando nós fomos para o DCF. Lá nós fizemos outro depoimento completamente gravado, e ela também fez um depoimento onde ela conta tudo. Inclusive, ela diz, numa ligação, quando eles ligam para agendar, ela diz, olha, eu não posso ir agora porque eu estou trocando a fechadura da minha casa, que eu não me sinto segura com ele tendo a chave da casa. Mas eu quero... Mas amanhã eu estarei aí. A pastora Juliana Subirá acompanha ela nesse depoimento onde ela conta toda a questão. O que acontece nesse período de todo esse depoimento até ela mudar de ideia? A gente tem uma situação ali que a minha detetive, a que assumiu o caso, está gestante e ganha bebê. Então, a gente fica 15, 20 dias sem um detetive até outro assumir. Então, a gente não comparece para fazer o depoimento. A gente não tem depoimento na polícia. Quando isso acontece, é quando eu tenho a surpresa. Assim, Fontinelli, você não acredita. Eu vou dormir conversando com ela, normal, amiga, me dá o número da unha, não sei o que, porque ela estava completamente comigo. Eu não vou te deixar sozinho nessa, eu tenho áudios dela falando, eu tô com você, ele vai preso. Assim, tudo certo. No dia seguinte, um dia antes do depoimento, eu recebo um áudio da pastora Juliana dizendo que ela não iria comparecer no depoimento. E eu recebo um text messenger, uma mensagem do detetive dizendo, Heloísa não está mais disposta a falar. Cúmplice. Aquilo me abalou de uma forma assim, eu fiquei chocada, Cúmplice. Né? E aí, eu lembro assim que no momento do depoimento, uma coisa que eu fiquei bastante chateada é que a pastora Juliana tinha se disposto a ir com a gente nesse depoimento, comigo e com a Heloísa, para nos acompanhar.
E no momento que ela sabe que a Heloísa não vai, ela também não vai comigo, e eu tenho mensagens perguntando, você não vai comigo? Você vai? E tal. E ela não comparece também, né? É importante deixar claro, e é onde eu vou entrar agora, eu vim da comunidade AME direcionada para congregar na Alcance. E eu sempre amei os meus pastores, Paulo e Juliana, sempre tive admiração, e eu sempre fui muito satisfeita em tudo que a gente recebeu dentro dessa igreja. Mas, a partir do momento que aconteceu esses fatos com a Heloísa, algumas coisas realmente me entristeceram. Mas e por que, Fontinelli, que eu não saí falando mal e nem reclamando, e você vai entender agora? Nós nunca confrontamos eles. Porque eu recebi, primeiro, a notícia de que a igreja estaria pagando para uma pessoa de Curitiba vir cuidar da Heloísa pessoalmente. Né? Isso já me causou assim, como assim, né? Por que não pode ser alguém que já está em Orlando? Por que tem que ser pago alguém para vir de lá? A igreja pagando? Pagou tudo. Vocês que ficam botando dinheiro nessa gente, dando relógio, dando Rolex, dando carro, comprando espaço no céu, dando dízimo na hora, quando passa as maquininhas, é para isso, tá? É para isso. Vocês fomentam isso. Eu estou generalizando? Não, eu não estou generalizando, mas a culpa é de vocês que fomentam isso. Porque esta mulher é cúmplice desse homem. Porque se ela sabia que já não era a primeira vez, por que ela pede a filhinha da amiga dela, da assessora, uma criança, um anjo, para dormir na casa dele? Essa mulher tem que ser indiciada igual ele. A gente não pode dizer que fomos acompanhados de perto por eles. A gente não pode afirmar isso, porque isso de fato não aconteceu. Outro ponto que é importante a gente falar é que quando a gente soube que uma amiga muito próxima da Heloísa acabou me procurando e dizendo que tinha rompido com ela e que precisava me contar algo. E foi quando ela me disse, olha, eu sei que o Marcos já confessou para os pastores. E já confessou para uma pessoa que estava junto e confessou para a Heloísa. E a Heloísa me procurou dizendo que vai criar uma narrativa contra você e que ela está de volta com o Marcos. Aquilo me deixou em pânico. Isso me deixou em pânico, me deixou muito surpresa. Então foi quando eu abordei a pastora Juliana para entender sobre esse novo relato, mas eu não cheguei questionando diretamente, olha, ele já confessou para vocês? Por que vocês não me falaram? Eu abordei ela, né, de uma forma leve, olha, a Heloísa está dizendo que está deixando a igreja por isso e tal, e aí? Mas ele confessou para vocês, eu tô no chão, sabendo que a Heloísa sabe da verdade, e mesmo assim tá do lado dele e tal, e é quando a pastora Juliana então fala, não, ele falou, ele confessou pra gente, eu tenho testemunha, né, a Ilza, que foi enviada de Curitiba para cá, tava junto e tal, e a gente disse para ele que ele precisa procurar um atendimento específico para isso. Nesse momento, Fontinelli, eu entendi que eles sabiam da verdade, e surgiu vários questionamentos na minha cabeça. Você está minimizando aí, é uma quadrilha isso aí. Por que é que não foi minimizando isso aí? Por que todo mundo cúmplice de todo mundo? Você está entendendo o que você está falando? Por que não foi chamada a polícia? Eu quero entender. É esse o meu questionamento. Só que eu me calei, sabe? Mas você sabe o que acontece também, Aline? Se um filho meu, uma neta minha, vem com um relato desse, pode ser irmão, pai, filho mais velho, namorado, marido, não vou conversar com ninguém. É direto na delegacia. Sim. Entendeu? Não tem amigo nessa hora. E você, diante disso, ainda aceitar que essa mulher pudesse ser sua amiga? Essa mulher ficou te mandando várias mensagens, não vem buscar agora, vem buscar mais tarde, tentando minimizar, tentando achar uma saída para defender o marido, para esconder, para ver se a criança de 5 anos esquece. Entendeu? Sim. Cadê seu marido no meio disso? Cadê seu marido no meio disso? Só a graça de Deus. Ele foi suportando tudo junto comigo. Ele foi suportando. A nossa expectativa, eu acho, é que quando os pastores fossem Aline, você me desculpa. Eu não estou te julgando, né? Eu não estou te julgando, mas que a Aline sirva de lição para vocês, porque a Aline, ainda a ficha da Aline não caiu. Essa é a grande realidade. Não Aline, tinha caído. Aline, eu não sei, mas a sensação que eu tenho, pela forma como você fala, eu não sei o que essas pessoas fazem com vocês, eu não sei se é uma espécie de lavagem cerebral, porque Deus não está nessas pessoas.
essas pessoas, elas apenas têm o dom da palavra. E mais nada. E esse papo de que Deus me deu uma ideia aqui e Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer, Aline, você me desculpa, é o caralho. Porque se eles são filhos de Deus, você também é. Então você não precisa de pastor para te mandar um recado de Deus. É isso que eu preciso que vocês entendam. Olha isso. Uma pastora conhecida, rica, de dízimo, porque que eu saiba é na igreja que ela trabalha, ela não é caixa das lojas americanas, encobertando Sim. o abuso, o crime, o marido pedófilo. O que é isso, Aline? A minha expectativa naquele momento era que os pastores fossem até a polícia e contassem naquele momento o que tinha acontecido. Quanto tempo levou para que eles abrissem a boca e por que eles agora as pessoas vão entender. O mundo vai entender. Quando eu entendi que isso tinha acontecido, eu procurei o detetive e contei a ele o que eu sabia. Imediatamente, o detetive tentou fazer algumas ligações para os dois, mandou mensagens, tentou entrar em contato e eles nunca responderam. Ele me mandou várias mensagens dizendo, Aline, eles não me respondem, eles não falam comigo. O meu esposo um dia me mandou uma mensagem para o pastor Paulo dizendo, por favor, entre em contato com esse detetive, o telefone está aqui, vocês precisam me depor. E ele disse, não, a gente vai aguardar ele entrar em contato. Nisso se passou meses dele tentando falar e não conseguia. E depois, quando conseguiu, eles, não, a gente vai procurar um advogado para a gente saber como a gente deve agir nesse caso, que a gente não quer fazer nada errado. Eu falei, gente, vocês precisam ir falar o que vocês sabem. Eu preciso que vocês deponham. Nesse meio tempo, como demorou muito da primeira investida do detetive até o momento que eles falaram, ok, a gente vai falar, o detetive disse que caiu para uma lei de privilégio, que ele não podia mais insistir, que naquele momento ele não podia mais ouvir os pastores. Porque naquele momento eles poderiam se valer do privilégio, uma vez que eles já estavam representados por advogados. Nesse momento eu me senti muito frustrada, foi um momento muito difícil, eu achei que o processo estava perdido. Mesmo assim, eu me calei ali, correndo atrás por outro lado, sabendo que estava sendo feita a investigação e a gente estava aguardando o DNA, né? Que a gente ainda... Só para você ter uma ideia, o laboratório demorou mais de 10 meses para entregar o primeiro relatório dizendo que era material humano de um adulto homem. Isso, gente, é porque não pode falar esperma, tá? A grande realidade é essa. Tem que falar material adulto, homem, foi comprado no pijama da criança, porque é proibido falar esperma. Não pode falar, não, porque eles dizem que, eu não vou entrar em detalhes, mas tem que falar material humano adulto de um homem. E aí, foi quando, então, Fontinelli, a gente recebeu essa confirmação, foi coletado o DNA dele. Nesse meio tempo, entrou uma detetive nova. E ela veio, assim, a uma hispana, acho que é colombiana, ela veio com uma garra, assim, foi enviada de Deus mesmo. Ela disse... Latina, né, meu amor? Não, sangue, as minhas amigas falam sangue latino. Ela veio, eu vou fazer justiça pela sua filha. E foi quando eu relatei de novo para ela a situação dos pastores que sabiam, né? A polícia, inclusive, chegou a falar também já com essa pessoa do Brasil. A gente começou a fazer todo um levantamento, né, de informações. E aí, eles vieram com a mesma situação. Não, a gente tem que agora falar com o advogado de novo para saber isso aqui. E nessa foi ganhando tempo. Só que essa detetive, ela é diferente. Ela foi assim Ela falou, não, eu quero ter uma conversa com vocês informal, eu quero que vocês venham no meu escritório. Ela esperou, eu tenho tudo aqui registrado, mas eu acho que foi em torno de 2 meses desde o dia que ela pediu. Eles levaram ainda para poder ir. E eles entenderam, é uma conversa informal. Só que chegando lá, os próprios pastores me contaram que ela colocou cada um numa sala e colheu depoimentos de forma separada para saber o que ia acontecer. Se você me perguntar, eles falaram a verdade? Não sei se falaram a verdade. Eu nunca vou saber, porque isso segue em segredo de justiça e não saiu no relatório. Mas o fato é que eu esperava que, se fosse dito a verdade, olha, ele confessou o que ele fez, ele falou que fez isso, ele já estaria preso, Fontinelli, desde 1 ano atrás, né? É isso que eu entendo e é isso que a justiça diz. Quando essa nova detetive assume o caso, ela então percebe que temos provas suficientes para colocá-lo na cadeia imediatamente. Comente aí embaixo o que vocês acham disso aí.
A continuação está lá no canal Na Lata com Fontinelli, se quiser acompanhar, ver o restante, está lá. Fiz questão de trazer aqui algumas partes, né, que nos interessa. Deixa o seu comentário embaixo, o seu joinha que é importante e tenta digerir isso aí, pelo amor de Deus, e colocar a mão na consciência. Até quando esse povo evangélico vai continuar dando força para lobos, homens, pastores lobificados continuarem no poder? No caso aqui, uma cantora, a qual tem uma relevância no Brasil, fomentada por fãs que não estão nem um pouco preocupados em vida com Deus ou levar uma vida séria com Deus. Infelizmente, essa é a realidade. O lugar mais seguro para os seus filhos, para a sua família, ainda continua sendo a sua casa, se você for homem e mulher suficiente para tomar conta. Pelo contrário, meus amigos, igreja é o último lugar seguro para a sua vida e principalmente para a sua família. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário embaixo, seu joinha nos ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais e eu encerro esse vídeo aqui, cara, anojado mais uma vez.